Bíblia em áudio, capítulo 14 de Mateus, a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse a seus servos: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso nele operam estes poderes miraculosos? Herodes havia mandado prender João e o fizera acorrentar e lançar na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dissera: Não te é permitido possuí-la. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou tanto a Herodes, que esse prometeu com juramento dar-te-lhe tudo o que pedisse. Então ela, influenciada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que as dessem a ela, e mandou degolar João na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou para sua mãe. Então chegaram seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, e depois foram contar a Jesus. Jesus, ouvindo isso, saiu dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo disso, saiu das cidades e o povo seguia a pé. Ao sair Jesus, viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é preciso que retirem, dai-lhe-vos de comer. Então eles lhes disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse-lhe ele: Trazei-os. Tendo ordenado que a multidão se sentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes, e ergando os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães, deu-os a seus discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Ao passar para o outro lado, chegaram a Cesareia. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região. Eles trouxeram todos os que estavam doentes. Eles rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Glória a Deus. Aqui Jesus, ele, no finalzinho aqui no versículo 10, aqui mandou degolar João na prisão, né? E trouxeram a cabeça de João, levou para aquela jovem e ela entregou para sua mãe. E aí levaram João para ser sepultado. E depois foram falar para Jesus. E Jesus, sabendo disso, saiu das cidades, saiu para um lugar deserto, à parte. Aí o povo, sabendo disso, saiu atrás de Jesus e foi atrás de Jesus. E Jesus teve compaixão daquela multidão, porque já era tarde e aquela multidão estava faminta. E os discípulos queriam que Jesus as despedisse para que elas fossem comprar comida. Mas Jesus mandou com que os discípulos as alimentassem.
né? E os discípulos disseram para Jesus, mas nós só temos 5 pães e 3 peixes. Aí Jesus mandou eles trazer e fez o milagre da multiplicação, né? E ainda sobejaram desses cestos, 12 cestos cheios. Jesus seja louvado. Deus é maravilhoso, abençoado. E aqui no versículo 25, na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles. E Jesus veio andando sobre as águas, né? E Pedro andou junto com Jesus. Olha a experiência que Pedro teve andando junto com Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. No momento em que ele ficou olhando a tempestade, a situação em sua volta, ele afundou. Mas mesmo assim, Jesus ainda o segurou e eles terminaram de chegar no barco. Não deixe que o medo das ondas, dos açoites das ondas, dos problemas, das dificuldades, do medo, da angústia, te façam afundar. Porque se você afundar, você vai morrer. Se você não olhar Jesus e não... Pedro aqui ainda clamou por socorro, né? Ele ainda falou aqui, ó. E o vento forte teve medo. Começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não podemos deixar a dúvida entrar no nosso coração. Que nós possamos confiar no Senhor sem duvidar. Para que as ondas não nos afoguem. Para que nós não venhamos nos afundar e correr o risco de morrer. Jesus, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Ele é aquele que está disposto a nos salvar e nos redimir em qualquer circunstância, em qualquer situação. Clamemos a ele, Senhor, salva-me. Salva-me, pede para o Senhor te salvar hoje e ele te salvará. Em nome de Jesus. Amém.